da sua voz, então eu estou aqui conversando com vocês. O tom da minha voz pode ativar em vocês um sistema límbico. Esse sistema límbico, ele pode ativar ali o espaço onde existe a ameaça, o sentimento de ameaça ou o sentimento de segurança. Então, o tom da nossa voz já provoca algum impacto no ambiente que nós estamos. Agora, imagine a gente liderando ali um time ou vários times. Então, quando a gente chega para uma reunião, quando a gente chega para conversar com as pessoas, você imagina quando a gente vai passar uma notícia para o time, tomar uma decisão, chamar para conversar em time ou individualmente. Então, liderar, gente, é como se fosse operar literalmente um painel de comandos no cérebro humano. Então, dependendo de como você aborda, de como você fala, isso vai ativar algum ponto do cérebro daquelas pessoas que estão ali te ouvindo. E pode ser um ponto bom, ponto ruim, tá? Então, pode ser ameaça ou segurança. Vamos entender um pouquinho, então, pegando aí um conceito básico com vocês. O que é esse sistema límbido? Né? A gente está falando, é um nome científico aí, mas são nada mais, nada menos do que reações emocionais. Então, essa região do cérebro que é responsável por processar, sim, as nossas emoções. Então, como eu estou me sentindo hoje? Então, quando eu tenho esse sentimento de como eu estou me sentindo hoje, isso é baseado em quê? Por que eu estou me sentindo assim? Então, por isso que processar emoções e memórias emocionais, elas andam muito juntas. Então, eu não consigo processar uma emoção se eu não tenho uma memória emocional. Então, vivi algo para sentir algo. Ouvi a voz lá do meu líder, né, e senti algo. Então, é como se fosse ação e reação. E aí, quais são as estruturas que compõem aí esse sistema límbido, né? Então, tem a nossa amígdala, né? A amígdala ela já é tida aí como um sinal de alerta do nosso cérebro. Então, não é para coisa boa, né? Já digo assim, é para coisa que não é tão agradável. O hipocampo, ele já é o nosso HD, né? Armazenar aí nossas memórias emocionais, tá? Temos o tálamo, que aí são a questão dos estímulos sensoriais para algumas áreas específicas que a gente vai entender depois. O hipotálamo é o que regula as respostas, né? Então, é como o nosso corpo responde aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vivendo. Então, sudorese, por exemplo, coração acelerado. Então, são algumas reações físicas, tá? Que a gente sente. Tom da sua voz. Então, eu estou aqui conversando com vocês. O tom da minha voz pode ativar em vocês um sistema límbico. Esse sistema límbico, ele pode ativar ali o espaço onde existe a ameaça, o sentimento de ameaça ou o sentimento de segurança. Então, o tom da nossa voz já provoca algum impacto no ambiente que nós estamos. Agora, imagine a gente liderando ali um time ou vários times. Então, quando a gente chega para uma reunião, quando a gente chega para conversar com as pessoas, você imagina quando a gente vai passar uma notícia para o time, tomar uma decisão, chamar para conversar em time ou individualmente. Então, liderar, gente, é como se fosse operar literalmente um painel de comandos no cérebro humano. Então, dependendo de como você aborda, de como você fala, isso vai ativar algum ponto do cérebro daquelas pessoas que estão ali te ouvindo. E pode ser um ponto bom, ponto ruim, tá? Então, pode ser ameaça ou segurança. Vamos entender um pouquinho, então, pegando aí um conceito básico com vocês. O que é esse sistema límbido? Né? A gente está falando, é um nome científico aí, mas são nada mais, nada menos do que reações emocionais. Então, essa região do cérebro que é responsável por processar, sim, as nossas emoções. Então, como eu estou me sentindo hoje? Então, quando eu tenho esse sentimento de como eu estou me sentindo hoje, isso é baseado em quê? Por que eu estou me sentindo assim? Então, por isso que processar emoções e memórias emocionais, elas andam muito juntas. Então, eu não consigo processar uma emoção se eu não tenho uma memória emocional. Então, vivi algo para sentir algo. Ouvi a voz lá do meu líder, né, e senti algo. Então, é como se fosse ação e reação. E aí, quais são as estruturas que compõem aí esse sistema límbido, né? Então, tem a nossa amígdala,
né? A amígdala ela já é tida aí como um sinal de alerta do nosso cérebro. Então, não é para coisa boa, né? Já digo assim, é para coisa que não é tão agradável. O hipocampo, ele já é o nosso HD, né? Armazenar aí nossas memórias emocionais, tá? Temos o tálamo, que aí são a questão dos estímulos sensoriais para algumas áreas específicas que a gente vai entender depois. O hipotálamo é o que regula as respostas, né? Então, é como o nosso corpo responde aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vivendo. Então, sudorese, por exemplo, coração acelerado. Então, são algumas reações físicas, tá? Que a gente sente.